Olá, amigos e amigas do Vai Vendo Podcast, dando continuidade aos nossos episódios de divulgação das lideranças empresariais, figuras da nossa cidade. Hoje nós vamos ter a oportunidade de conhecer um pouquinho sobre a vida do Antônio Nunes, conhecido como Tonho Gás. Tu sabes que tu me surpreendeu quando eu te vi aqui, porque eu ouço falar do Tonho Gás, eu acho que há uns 20 anos. Então eu esperava que o Tonho Gás, né, o Antônio Nunes, fosse um senhor aí de uns 60 anos. E aí tem um jovem aqui de 40 anos, 42 anos. Tudo bem, é um prazer te receber aqui no Vai Vendo. Boa noite, né? Boa noite a todos aí. Mas esse nome de Tonho Gás justamente foi por isso. Porque quando eu comecei, eu era muito novo, tinha 21 anos. Então eu precisava transmitir credibilidade para o meu público-alvo. Que pelo estudo que eu fiz na época, o meu público-alvo era quem? A dona de casa. E quem é dona de casa? É aquela mulher que ela faz o cabelo com a Janete, a unha com a Marli, diarista dela. E ela compra gás com quem? Na época tinha o nome das companhias. Então eu peguei e falei, não, eu vou botar o meu nome, porque ela vai se fidelizar ao nome Tonho. Eu vou comprar do Tonho, o menino veio aqui, eles atenderam bem e tal. E foi essa a ideia inicial de entrar no mercado com o nome próprio. Tá, mas como é que tu virou o empresário do gás? Como é que tu virou o Tonho do Gás se eu vou ser o Tonho do Gás? Eu comecei trabalhando na companhia Ultragás, né? Na época, lá em 2005 para 2006, né? Eu comecei em 2005. Na época, a Ultragás tinha uma base em Blumenau. Nessa base, eu fui trabalhar para ser um promotor de vendas, que é o exemplo que o pessoal da bebida faz, né? Então, ali eu comecei, fui indo, daí esse projeto da bebida não deu certo, que era tira o pedido num dia, entrega no outro, é um vendedor, né? Vendedor para o armazém, para o mercadinho, para a mercearia. Aquelas gaiolas que tinha antigamente. Sim. E esse fluxo não girou. E aí eu fiquei por ali, eu estava ali na função e o meu gerente na época foi colocando, vai atender os clientes maiores, que seriam os revendedores, e ali eu fui. Comecei a atender os revendedores, que era problemas maiores, responsabilidades maiores, né? Isso em Blumenau? Isso em Blumenau. Só que a base de Blumenau atendia de Blumenau a Vidal Ramos. Então naquela época eu trabalhava com um CG, com uma moto. Até me lembro que na época a moto que veio para nós trabalhar, ela veio da Bahia, que lá entregava gás com aquela moto, que era a base do Ultragás. E ela veio, tinha um ferro de construção soldado no quadro, porque o Ultragás... Era um reforço. A Ultragás na época ela não podia trocar de moto, ela podia reformar a moto toda, mas não, pelas coisas de empresariais, regras empresariais, ela não podia trocar o veículo. Então eles reformaram a moto toda, fizeram uns enxames e a gente veio. E tu ia de moto daqui a... Daqui, Ibirama, Rio do Sul, Vidal Ramos, e a gente foi passando todo esse... Tu anda de moto ainda, não? Ando. Tu gosta disso? Gosto. Mas tem que cuidar, né? Mas não mais com um botijão de gás atrás, né? Mas pra lá a gente ia e a gente foi. Um dia aconteceu de eu estar vindo de Vidal Ramos, porque tu pegava tudo na estrada, né? Sim. E eu vim de Vidal Ramos, pra lá tem muita granja de porco. E eu me lembro no dia que eu vindo de lá pra cá, vim atrás de um caminhão de porco e eu ultrapassei em faixa dupla, né? Tu tava recebendo o perfume ali, tudo que vinha. Coisa. Pô, quando eu passei, a polícia estadual me encostou, né? A rodoviária me encostou. Pô, tô passando em faixa dupla. Eu falei, pô, senhor, olha ali, cara, o caminhão de porco, olha como é que tá a viseira, olha como é que eu tô. E se eu não passasse respingava em ti mesmo? Respingava, e aí chegava. Falei, pô, se eu não passasse ele, ia chegar. Pô, o cara olhou pra mim e falou assim, ele falou, pô, mas tu fizesse errado. Falei, pô, se eu já ganho pouco, se eu me multar ainda não vai dar. Ele pegou, pega e vai embora, rapaz. Então, daí ele tem uns com o coração humano ainda. Tem ainda. Então isso foi, sabe? Então eu atendi grandes revendedores em Birama de vender 2 carretas, mas ia entregar, fazer isso tudo. Então tinha todo esse conhecimento que eu fui pegando da companhia. E por estar lá dentro, eu fui vendo uma mudança de mercado, que foi a época que veio a regularização do gás. Ele começou a se profissionalizar, a se regular. Até então, o gás era vendido por qualquer um, tu comprava, vendia e por aí ia, Qualquer né? boteco podia ter dentro da sala estocado. E a gente
eu ali, pô, ia nas reuniões, começava a ver que vai mudar, não, ó, não vai ser mais aquela venda que hoje é até difícil tu ver o carro passando na rua, né? Até tem, mas vende 5 botijão por dia, 10 botijão, alguma coisa assim. Antigamente um caminhãozinho vendia 400, 500 botijão num dia, numa rota, né? Hoje é na chamada, né? É na chamada. Antigamente tinha um slogan, semana sim, semana não, entregar no seu portão, né? Sim. Então era essa a questão que tinha. E esse mercado ele ia mudar. E nessa de mudança eu... Pô, e os revendedores antigos, que tinha, né? Os revendedores antigos, eles não queriam mudar, porque dá muito mais trabalho Se o adaptar às teleentrega. regras. Porque, pô, tu vai ter um entregador para fazer uma entrega só antes. Pô, tu botava o caminhão e entregava 500, 400, 300. Ia deixando de 10, 15, 20, 50, 100 em cada gaiola, né? E foi. E ali chegou um tempo que eu já estava exausto dentro da companhia, porque eu queria mais. Crescer, né? Eu queria crescer e ele estava, eu sempre fui empreendedor desde pequeno. E chegou um ponto que eu peguei e falei, pô, eu quero sair. Na época a mãe das crianças pegou e falou assim, pô, não, eu tô grávida, não... Tu já tinha filhos com 21 anos. Eu fui ter com 22, né? 22, eu tava grávida com 21. Ela falou, não sai porque eu tô grávida e tal, eu tinha um plano de saúde bom, enfim. A minha filha nasceu no mês 6, eu pedi a conta, aí a minha chefe na época falou assim, não, Tony, tu não pode me deixar persistir. Eu falei, cara, não dá mais. Não. Ela falou, então tu fica, que eu te demito daqui 30 dias. Tu treina duas pessoas para fazer o teu serviço. Daí onde foi, entrou dois colaboradores novos. Eu treinei ele, 30 dias depois ela deu a minha... Fez a tua demissão, daí tu ganhou os direitos ali, né? Isso, tudo. Mas antes dela me demitir, a Ultragás, ela tinha uma região, que é a região da Escola Agrícola, Vila Nova, Tupava Seca, é uma região ali para abrir um comércio. Eu falei, cara, eu quero abrir. Ela falou, Tonho, tu não tem dinheiro, capital para tu iniciar. Não tem capital. Eu falei, tá, quanto precisa? Na época, ela me falou 70 mil, que seria mais ou menos hoje uns 300 mil. Que é bastante dinheiro, né? Que é bastante dinheiro. Tu é de classe média, tu já era de família de classe média, como é que Não, é? a minha família era muito humilde, muito... Porém, a minha sogra também, na época, ela era humilde, porém ela tinha herança, ela tinha terrenos. E eu falei com a minha sogra, eu falei assim, na época, eu falei assim, ó, tu me vende um terreno fiado, eu te pago ele em 2 anos. Porque eu quero abrir isso, tal. Ela falou, não, eu te dou o terreno, porque eu vou dar de herança para minha filha. Eu falei, não, herança dela é herança dela. Eu tô fazendo um negócio com a senhora. Não, Vou te pagar. Pode fazer. Ali, no outro dia, eu cheguei para minha gerente na época, né? Da Ultragás aqui de Blumenau. Ela falou, olhou na minha cara e falou, tu não tem o perfil que a companhia quer. Tá brincando? Com dinheiro, ela disse que tu não tinha o perfil. Aí eu peguei e falei... Muito novo, né? Ali me quebrou, sabe? Foi um... É um baque, né? Foi um baque, tá ligado? Cara, voltei pra casa naquele dia à noite. Tá. Falei, eu vou montar. E eu já tinha estudado, já tava tudo. Cara, chegou ali, daí onde foi que eu pedi a demissão. 30 dias depois ela me deu a demissão. Eu saí da empresa não me lembro o dia, mas numa sexta-feira, às 5 horas da tarde, às 6h30, chegou um revendedor, daí eu fui comprar de um revendedor terceiro de uma outra marca, da marca Liquigás, né? Que foi o seu Lorival Bocha, me ajudou muito no início, lá de Timbó. Ele trazia para mim e eu comecei a vender uma motinha, 20 botijão e uma gaiola. Essa gaiola tá até hoje na frente da minha loja na Jorge Lacerda. Até hoje lá na frente. E aí tu precisou do dinheiro do terreno? Não precisei. O terreno ficou lá, não. E ali fui vivendo seguro-desemprego. Eu tinha Eu tinha ganhado a conta. A mãe das crianças tinha feito um acordo na Autoescola União, aqui na frente, ainda. E ela no resguardo, e depois ela fez a rescisão. E eu com meu seguro-desemprego, ela com seguro-desemprego. E... Cara, lembrar do passado Emociona também. Emociona, cara. Emocionado também. E a gente veio. O brasileiro tem histórias muito bonitas, né? De superação.
E a gente veio e ali começamos. Foi, crescemos, estava vendendo bem. Mudamos para... A gente botou essa gaiola no meio de um pasto, ali na entrada da Velha Grande. Dali, a gente se mudou, foi para o primeiro ponto comercial, que é ao lado da Blue Kit. Hoje tem um Empório, eu acho que É João Pessoa aqui? Isso, Empório Frozen. E ali eu comecei, daí já criou uma visibilidade melhor. E ali a gente começou. Começamos a vender. 10, 12 horas por dia de trabalho. Mais, de 14 para mais. De segunda a sexta, de segunda a De sábado. segunda a segunda. Das 7 da manhã nós abria e até 9, 10, 11 horas. Na época ainda eu tive um cliente, que é o Robson do Megadog. Ele tinha Fiorino quando ele começou. Às vezes 2 horas da manhã ele me ligava para levar gás, que ele ficava sem gás. Que ele na época ele tinha na frente do Colchões Rafael. E às vezes ele comprava comigo de madrugada e quando acabava no horário bom, ele não comprava comigo. Eu falei para ele, ó, Robson, ou tu compra direto comigo, ou eu não te atendo mais de madrugada quando precisar. Aí tu ia lá na General Osório levar para ele. É ali na frente lá, o chat. Ah, o da Freestyle, não, que Chat. tem lá na General Osório É. também. O... Não, mas ali no trevinho ali do Mercado Schneider. Ali, Certo. né? Aí a gente falou, e até hoje, a gente é cliente um do outro, né? Hoje ele trabalha com imóveis, mas até hoje, semana passada, ele estava lá comendo uma costela na quinta-feira conosco. Então tem muitas amizades que foram feitas nesse Período de nesse luta, período. esses 20 anos aí. E ali eu estava com a Liquigás ainda. Porém, eu era o terceiro. Então, para terceiro, estava pesado, porque o custo operacional do gás ele é muito alto quando tu cresce. Quando trabalha sozinho, tu e a mulher, beleza, porque tu não tira... Tu sobrevive daquilo ali, né? Então, o custo Depois começou... vem empregado, vem custos, Isso, vem 13º, isso. férias. E ali nós estávamos vendendo já umas 25 toneladas. Isso é uns 2.000 botijão por mês naquela época. E a gente não tinha nem CNPJ aberto. 2.000 botijões por mês. Sem CNPJ aberto. Na época não precisava ter É que o lucro no botijão também não é muito grande, né? Não, o custo, assim, se tu olhar o custo, do preço que tu compra para o preço que tu vende, é um lucro bom. Porém, o custo operacional hoje está muito alto, né? E aí, quando a gente estava ali vendendo e tal, porra, não estava dando, não estava sobrando, nós pensamos em fechar. Na época, a mãe das crianças ela já era formada, tinha serviço social, né? Ela era formada em serviço social. Eu não tinha formação, mas eu era... Qual o nome da mãe das crianças? Hã? Qual o Larissa. nome? Dona Larissa. Aí eu peguei e comecei a pensar, o que eu vou fazer, cara? Na época tinha Blue Kit do lado, eu falei, porra, o que acontece, cara? Eu vou começar... E tinha um cliente que eu entregava gás, que era o Andy, lá do Mais Sabor. Eu falei, cara, eu vou comprar pastel do Andy, vou botar no porta-mala do carro, na caixinha de isopor e vou vender na porta de fábrica. Então, Abandonar o gás abandonar o gás e vou fazer isso. Era um pensamento que eu tinha. Cara, e ali, daí eu falei com Deus, Deus, sempre falei com ele, né? Uhum. Falei, cara, me dá uma luz, me dá... Cara, deu 3 meses. Não deu 3 meses. Quem bate na minha porta? A Ultragás. Aquela do perfil. Aquela uma aquela gerente falou que eu não tinha perfil, veio batendo na minha porta. Na época, eu vendi 24 toneladas, era um 24, 25, era um número bom, expressivo, e eles queriam expandir, porque não conseguiu, que aquela antiga gerente, ela era meio tinhosa, ninguém gostava dela. Era um número suficiente para eles perceber que tu estava no mercado. Exatamente. Aí, a gente pegou, conversou, tal, e na época a Ultragás, ela tinha, quando tu muda de bandeira, normalmente eles pagam uma bola, pagam um Que valor, legal. né? E ela veio, não, muda pra nós, tal, e, cara, a gente dá tanto e tu começa a vender pra nós. A gente já tem uma demanda de entrega aqui, que daí um revendedor tinha quebrado, né? Ele tinha quebrado lá, não conseguia mais trabalhar. E ela chegou e nós te damos uma bola. Uma luva, como se fosse jogador de Uma futebol. luva. Exatamente, isso aí. Deu a luva e daí, pô, aí nós conseguimos.
entrou uma quantia significativa em caixa e o preço baixou para mim ser competitivo com os outros, com os demais. E aí já tinha CNPJ. Ainda não. Ainda não. E a Ultragás para vender para mim, ela foi lá no Garcia, no outro revendedor, né? E falou o seguinte, digamos, a luva para mim na época era 60 mil. Ela falou, Tonho, eu só vou te dar 30 e 30 eu vou dar para o outro, para ele comprar por ele e vender para ti. Aí foi aonde que... Tava no lucro, porque tu queria dar 70 para eles. Eles não aceitaram, né? Aí, mas isso anos depois já, né? Uns 4 anos depois. Aí, cara, naquela época esse revendedor que eu também atendia quando eu era funcionário da Ultragás, ele fez, eu me lembro que na época, né? Os 30 que eu ganhei, eu investi na empresa e ele comprou uma Hornet. 0. Com a quantia que a Ultragás deu, ele tirou uma moto dela. E aí a gente começou, daí, cara, aí começou, e eu, como eu tinha margem, comecei a dar brinde. Onde que foi o estouro? Eu comecei a fazer uns brindezinhos colecionáveis, que era concha, escumadeira, espátula, pegador de massa, né? Era 5 brindezinhos. E daí eu fiz os panfletinhos, entregava panfleto, né? Panfleto. Domingo de manhã ia para as igrejas, todo mundo na igreja e nós no carro, né? Colocando. Então nós fazíamos as igrejas, tudo que tinha na... Aquele da geladeira, que a gente coloca na geladeira, né? Até hoje, pro gás é a melhor... Sim, porque é o lugar que tu pendura ali quando tu precisa estar ali, né? A dona de casa, a hora que ela tá cozinhando, acaba, ela não pega o celular, ela olha na geladeira dela, né? Então até hoje... Nem todo mundo tem um bujão reserva, né? Ou às vezes faz que nem nós, usa o segundo para depois lembrar. Ou na verdade aquela coisa, pô, ele já vem, já entrega, já instala, já vê se tem vazamento, se não tem, né? E ali a gente começou. E aí deslanchou, daí a Ultragás já tinha uma demanda junto também, né? Então peguei mais um volume deles, nós chegamos a uma quantia significativa na época, e ali a gente veio e desandou e até hoje. Em 2010... veio a regulamentação do GLP. E eu atendi ali na João Pessoa, e realmente eu estava errado, eu tinha ali eu já estava com alvará, com licença do bombeiro, tudo, mas eu tinha licença para 200 botijões, não, 120 botijões, e eu tinha uns 600, 400. Aí a gente foi notificado, tivemos que tirar os botijões, tive multa, teve um processo que rolou, tudo, e ainda tivemos que pagar uma multa que cheguei perto de 500 mil hoje. 500 mil. E estamos pagando ela ainda. Mas não tinha como fazer um acordo de ajustamento de conduta? Não tinha como fazer um ajustamento de conduta? Naquela época, para ter uma noção, regras? Eles nem sabiam direito como é que funcionava a regra. O bombeiro que nos fechou, na época, né, o oficial que nos fechou, foi dia 18 de dezembro. Dia 19 de dezembro fechava o fórum. Que começa as férias forenses. Aí a gente ficou até meados de fevereiro fechado. Que é quando o fórum começa a trabalhar. Aí tem acho que promotor ou desembargador. Agora eu não me lembro. Deve ser o desembargador, vocês recorreram a Florianópolis. Não, foi aqui no fórum de Blumenau. A gente tentou tudo, eu gastei com advogado na época, a gente gastou tipo 15 mil reais, advogado cobrou de nós leigos e tal, e não consegui abrir. Nós fomos no fórum chorando, eu e a mãe das crianças ali, fomos lá no fórum chorando, andando de porta em porta, para ver se alguém conseguia dar uma luz para nós. Queremos trabalhar e, pô, não dá, tu tá 60 dias fechado. E eu me lembro que, eu acho que é promotor. Talvez o promotor de justiça tenha feito um ajustamento, então, para liberar. O que aconteceu? Nós atendíamos esse promotor, eu atendia a residência desse promotor. Porém, eu não me lembrava do nome dele, porque assim, nós era o Pink e o Cérebro, mais ou menos, né? Eu sabia tudo da rua, sabia dizer a casa, onde ficava o botijão, como é que era, a empregada, carro que o cliente tinha, a cor da casa, sabia assim, as ruas de cor, né? Enquanto a mãe das crianças... A época o GPS não ajudava muito, Não né? tinha GPS. Era aquele livrinho Hoje facilitou, né? Era guia de ruas. O guia de rua, nós tínhamos um guia de rua que nós consertamos todo o guia de rua. Que o guia de rua tem as falhas. Sim. As falhas dele nós sabia tudo, porque era escrito Anotava no guia. Anotava no guia para não cair 2 vezes no
no mesmo golpe, né? Uhum. E aí, mas ela sabia do nome dos clientes, porque ela atendia no telefone. Então ela sabia, ela falou assim, ó, Tonho, esse aqui é nosso cliente da rua tal, tal, tal. Eu falei, não, vamos falar com ele. Chegamos lá, entramos na porta, chorando, tal, tal. Tava assistente dele. Daí ela, não, deixa eu pegar, não consigo deixar vocês falar com ele direto, mas me diz como é que é o caso de vocês, tal, 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 tal. Falamos que nós atendíamos ele. Ele pegou e chamaram nós no outro dia. Daí a gente foi lá, tal. Ele falou, não, então nós vamos fazer o termo de conduta, eu vou chamar o oficial do bombeiro aqui, tal, tal, tal. O oficial do bombeiro foi lá, falou, eu não posso reabrir, não é eu que quero. Ele falou, não, se você tem Capacidade de fechar, você tem tem de capacidade de permitir abrir. abrir. Então você vai ter que fazer. Daí ele, no outro dia eu abri. Esse bombeiro era casado com uma mulher, uma fiscal do serviço da vigilância sanitária. Tá. Daí ele não podendo me atingir ali porque o promotor foi incisivo com ele, ele mandou ela me perseguir ainda. Aí ela veio, e daí, não, que você não tem alvará para trabalhar com água mineral. Eu falei, mas a gente trabalha, ter conveniência, eu posso vender água, vinho, cerveja, enfim. Em Blumenau a gente foi perseguido por algumas pessoas, né? Mas conseguimos Superar tudo. legalmente superar tudo certinho. E ali a gente começou a desenvolver, veio e tal. E a gente foi crescendo muito, assim, sabe? Chegou um ponto que a gente abriu uma transportadora, começou a puxar o nosso próprio gás, nós puxávamos 22 cargas, puxávamos para nós e para algumas pessoas de fora, tinha revendedores da Ultragás, Timbó, tipo, a revenda de Timbó, a dona de lá gostava muito de mim, ela queria parar, ela vendeu a revenda dela para mim, Aí né? tu expandiu, Eu Blumenau, expandi, Timbó. consegui ter, atendia de Gaspar, adotou Pedrinho, Benedito Tu Novo. continua atendendo tudo isso? Aí eu me separei e a gente separou as empresas. Então, hoje eu fiquei com a parte de Blumenau, um quarto de Blumenau, que na verdade em Blumenau são 4 revendedores, né? Então eu atendo um pouco de Gaspar e Blumenau. Um quarto de Blumenau, que é a região aqui da Fala Luminosa até a divisa de Indaial, o lado esquerdo do rio todo, né? Então eu pego o lado esquerdo e Velha. Velha, Todo Escola esse- Agrícola, Tupava Seca, Velha Grande, Passo Manso, Salto Vaspa, né? Essa região Então, toda, centro. Fortaleza, Ponta Aguda, essa área tu não atende. Não, o revendedor é o Mauri da Itupava Norte, né? Uhum. E o do Garcia é a região do César Bach, ele que é um... Mesmo assim, tu tem mais de 100 mil pessoas para atender, né? Mais de 100 mil, mais de 100 mil. E aí a gente foi crescendo, a Larissa ficou com a parte de Timbó, Indaial, Rio dos Cedros, Doutor Pedrinho, Benedito Novo, que é uma região que ainda atuava com gaiolas ou mais atacado, que a gente fala, né? E eu sou especialista no varejo, né? Na dona de casa, no tete a tete, na qualidade do serviço, e resolver o problema, né? Tipo, já aconteceu algumas vezes de eu estar dentro de uma balada, de uma festa, o cliente ligar, pô, tô sem gás. Eu saí de dentro da Rivagem, por exemplo, e por causa disso que eu sempre tenho caminhonete, porque eu já ia lá, pegava o botijão, Sim, jogava dentro e levava na casa do cliente, né? Cara, que legal Né? isso. Porque, pô, o cara chegou em casa, tá sem gás, né? Então, como é que tu vai fazer essa... Quem veio te entregar aqui? O Tonho. Isso é normal. E o mais engraçado de escutar era assim, às vezes chegava na casa do cliente, entregar um botijão de gás e tal. Lógico, o que eu levava fora do horário eram os grandes, né? Sim. O pequeno a pessoa dá um jeito, bota no carro, Sim. vai tendo... A gente tinha uma conveniência 24 horas, que vendia 24 horas, então o cliente podia chegar ali, hoje a gente fecha 1h da manhã, né? Porque a madrugada ficou muito ruim, né? Até mesmo em Blumenau é perigoso ainda, né? Não é nem perigoso, só que se tu trabalha com gente que muito álcool na cabeça, tá todo mundo no final, daí Sim. no final dá mais confusão Melhor evitar, né? do que lucro, né? E aí a gente entrega aí, assim, o mais engraçado que eu via nessa época que eu entregava era assim, eu ia entregar, a pessoa não me reconhecia, botava, manda um abraço lá pro Tonho, pô, ele é meu amigão pra caralho, eu conheço ele, pô, o cara, gente, pô, e tava botando nas minhas costas, tá ligado? Então, é uma coisa que, tipo, que quem convive comigo escuta direto isso, né? Então, assim que surgiu a Tonho, ela vem até hoje, com 20 anos de casa, hoje a gente tem... Né, o que eu digo assim, que eu me orgulho muito, né? Meu avô sempre me ensinou, e para gente que vem de humilde, é tu ter
alguém e tu não dever para ninguém, tu não ter nada para ninguém, né? Então tu tem a questão, todo mundo ajudar, aperta daqui, aperta de lá, tu Mas joga pra honrar os frente, compromissos, né? tu Ter honra teu palavra compromisso e tu vai assim, ó, tu tem uma porta aberta e tu poder entrar em qualquer lugar e ninguém poder falar de ti, é o que me orgulha, né? Legal. Hoje eu entro em qualquer revendedor de gás em Blumenau, né? Eu entro dentro da revenda deles a qualquer momento, sou bem recebido. Porque entre tudo a gente tem as nossas E brigas. não, e não é um empreendimento fácil, não, porque eu conheço outras pessoas que tentaram entrar no ramo e não conseguiram. Não, ele é sofrido, é sábado, domingo, feriado. Hoje a Tonho Gás, ela trabalha, só fecha 2 dias por ano. A gente só fecha Natal, não faz entrega Natal e dia 1º de janeiro. São os únicos dias que a gente fecha. O resto a gente trabalha tudo. É ripa na chulipa. É ripa na chulipa, aí daí tu pega assim, ó, tu vai subir, tu pega ali no Concórdia, 365 degraus Pá. para subir. Tu pega Velha Grande, tu pega Coripós. Os condomínios entregam na recepção, né? Não, é assim, o condomínio não pode entrar entregador, né? Uhum. Digamos, hoje não tem mais prédio com botijão dentro do Nem apartamento. esses pequenos, Minha Casa Minha Vida? Nem esse pequeno, é tudo gás central. Então que tu tens legal. uma central, ali a gente já tem mais um controle de consumo, daí já as administradoras de condomínio, a gente conversa bastante, a gente tem todo um controle para não deixar faltar, né? Então normalmente esses prédios eles trabalham com um reserva, uma bateria, tipo, ele trabalha com 3 botijão cheio e 3 vazio, então ele consome uma bateria a cada 60 dias, a gente está passando Vai por lá e cada repõe. 40 dias para passar, não chega. Daí tem que controlar o fluxo de caixa, que às vezes não tem dinheiro em caixa, tem que controlar isso tudo de todos os clientes, né? Então, é bastante, é uma demanda bastante. Aí Tem uma visão de mercado, de Não, comércio, né? e assim hoje, né? Às vezes eu entro lá no Google, eu tenho acho que é 69 reclamações, ou 49 reclamações. Pô, 20 anos, 69 reclamações. Eu faço em torno de 4.000 a 5.000 entregas por mês. É, a questão é a plataforma que tu atende. Se tu atender 100 pessoas e tiver 49 reclamações, dá 49% de reclamação. Agora, se tu atender ao longo do tempo 1 milhão de pessoas, isso é 0,0... Então, por causa disso que assim, tipo, às vezes, pô, eu tenho lá o Google, às vezes é um negócio que me incomoda, eu olho lá e olho, porra, bicho, mas eu tenho tanta pessoa e tem tanta gente que... E a minha dona de casa, ela não vai lá olhar no Google, vou ver qual é, não olha, né? né? Então não tem essa questão, né? Hoje eu tenho um entregador meu lá, né? Hoje ele trabalha, ele é terceirizado, né? Porque chega com o tempo, eles querem ganhar mais, são Sim. obrigados a terceirizar. Normal então, na nossa vida, né? né? Então, em vez dele ser motoboy aí entregando lanche, ele é nosso motoboy lá, ganha e tal. Pô, hoje ele tira o filho, ele namorou com uma menina, uma atendente, casou, daí lá a gente não deixa atendente e motoboy trabalhar junto, né? Porque sempre Sim. dá intriga. Aí ela saiu, mas eles tiveram filho, hoje o filho dele tá com 14 anos, eu acho, se eu não me engano, né? O Kleber, né? Ele tá lá 14 anos, ele fez todo esse tempo lá conosco. E, tipo, ele já sabe a casa do cliente de cor, assim, tipo, a casa troca de dono, mas o entregador A de casa gás, sabe qual que é. ele atua só numa região, então, assim, aí, às vezes eu fico 6 meses sem falar com ele. A gente só de se olhar já conhece um outro, sabe? Então, tem essa equipe. Hoje a gente está bem estruturado, está com uma equipe de alguns anos. Pô, tem a Deise, tem a Roberta, tem o Carlos, né? São entregadores que já trabalharam em outros eventos. Alguns já trabalharam comigo, daí eles saem, vão procurar fora. Mas volto, porque a gente tem um negócio que eu falei, assim, para a gente ter um funcionário, a gente tem que ter um ambiente bom de trabalho. Eu queria que tu falasse para nós, Tony, quantos funcionários trabalham contigo, sobre os outros ramos que tu tens em investimento, para depois a gente dar um pulinho lá no teu passado, na vida humilde, tentar te conhecer, falar um pouquinho sobre a tua história passada. Quantas pessoas tu emprega hoje? Hoje, eu já cheguei a 32. Hoje eu creio que deve estar em torno de uns 20, 25. Isso na empresa de gás. Isso ali no gás. Aí tem as lanchonetes e a conveniência, né? Então eu tenho 3 lojas, na verdade, né? A gente pode colocar, em Gaspar a gente atua com dá mais. Em Gaspar a gente atua com uma máquina 24 horas, né? Que foi uma região que a Ultragás estava sem atendimento,
Aí a gente começou a atender lá, né? Da seguinte forma, a Ultragaz veio com o modelo, a Ultragaz ela sempre inova no mercado. Quando começou, ela é pioneira, né? A Ultragaz foi a primeira empresa de gás do Brasil, né? Fundada pelo senhor Ernesto Igel. E ela veio com umas máquinas de autoatendimento, né? Então, o que acontece? Tu chega lá 24 horas por dia. Hoje ela está no mercado da rede top, ali indo para Brusque, ali naquele rede top bem perto da Corema. E então tu chega lá 24 horas por dia, tu passa o cartão ou vale gás que tu compra nos mercados, né? Pix, ela aceita. Tu bota o teu botijão ali, ela recolhe o teu botijão com toda a tecnologia, ela vê se realmente é um botijão, se não é uma madeira, se não é, né? Não é nada. E que nem aquelas gruazinhas de pegar bichinho, de Sim. maquininha de bichinho, ela vai lá, bota o botijão vazio, a hora que ela identifica que o botijão tá tudo ok, ela já libera um botijão novo para o cliente, porque ela sempre tem um na agulha, né? Tem prazo de validade, bujão de gás? Prazo de validade ele tem. O primeiro botijão de gás, se eu não me engano, são 20 anos, né? Por causa disso que é um negócio que eu falo que eu acho que ninguém sabe, né? É porque eu nunca troquei um bujão por vencer a É validade. que, na verdade, o botijão não é seu. Ah, mas eu paguei por ele. Não, tu pagou pelo uso. Ah, é? Quando tu vai lá, tu compra o uso. Se tu olhar, porque se ele fosse teu, tu podia ir lá e pintar de laranja, de rosa, de, É verdade, eu fazer tenho que respeitar o padrão. né? Então, o que acontece? O botijão, ele tem uma marca, né? Então, ele tem lá. Hoje tem vários botijões de outras marcas que nem são mais comercializados, mas as companhias compram outra marca e ganham o direito de usar aquele recipiente, né? Então, o botijão hoje, novo, ele dura 20 anos, depois ele passa por uma requalificação, que eu acho que é mais 10, e tem mais uma requalificação, se eu não me engano, e eu não consigo te falar essa vou ficar te devendo. Vai Se você quase mais uma 5 ou mais vida. 10. Vai quase uma vida aí. Mas ele é ferro, né? Uhum. Então, assim, ele não E é... nós, consumidores, nem percebemos porque isso é a própria empresa que gerencia. Porque o botijão é dela, ela é obrigada a tirar do mercado. Então, por causa disso... Por isso que para nós nunca tem a validade vencida. Hoje, você pode pegar um botijão queimado, tua casa pegou fogo, botijão queimado, tu bota ali, o cara vai levar, porque a companhia ela é obrigada a receber e sucatear esses botijões. Olha que informação interessante, eu tenho uma curiosidade. Então é uma não questão. Tinha noção disso. E é isso, o botijão a gente tem o direito de uso, né? Mas nunca vai ser teu, e né? a distribuidora tem que investir na compra de botijões, Sim, nesse uso? ela tem que comprar o vasilhame, daí normalmente, porque assim, hoje se for ver um vasilhame, tá R$250 um botijão de gás, né? O vasilhame, né? Certo. Nas revendas. Mas se tu olhar um botijão de gás hoje, se fosse comercializar pelo preço real dele, seria mais do que R$500 ou perto de R$500. Porque hoje tu pode ver, tu vai comprar qualquer panela que é simples, não é temperada, né? Já é 150, 200 panelas. Sim, como panelinha de alumínio, ferro. né? Então, se tu olhar por esse tempo, tu certo consegue... modo, ele é subsidiado. Não, ele é subsidiado por essas companhias para ter... Porque o valor de mercado da companhia é avaliado pela capacidade de abastecimento que ela tem. E, de certo modo, também paga pelo uso, por aquela propriedade passageira. Exatamente. Então tem tudo isso nesse... O governo lançou aí um plano de gás. O gás do povo. Gás do povo. Já está funcionando isso? Como é que vão se adaptar as distribuidoras? Está começando agora, a gente até fez o cadastro na Caixa, foi liberado agora, estamos com a maquininha lá, até entrar em funcionamento hoje, né? Como é que funciona? O gás é tabelado, ele é repassado para o revendedor a um preço que a companhia acorda, porque a companhia que vai receber esse valor perante essa negociação, né? Certo. E a gente vai entregar para o consumidor, né? Mas tu vai ter um cadastro das pessoas que podem Não, adquirir. ela tem o cartão e esse cartão só passa na máquina da Caixa que é homologado para receber. Então, cada revendedor... O pagamento do gás vai ser com um cartão específico. Eu não sei, o cartão do povo que ele recebe, eu não sei qual é o nome, né? Mas com esse cartão, ele consegue passar lá e só é recebido nessa maquininha da Caixa. E aí tu vais receber o teu valor também da Caixa. Também da Caixa, numa conta da Caixa. Passei lá, cai na Caixa, né? Então, essa a negociação que tem com os revendedores.
a Tonho Gás já está uma das primeiras em Já Blumenau, está mas habilitada. já estamos habilitados aí. Né? A Algumas tecnologia ajuda bastante, né, Antônio? agilidade, né? E Hoje, o controle dessas coisas, hoje né? antigamente a gente precisava ter rastreador no carro, daí o cara deixava o carro num lugar e ia para o outro, né? Hoje o rastreador está no celular do funcionário, né? Então ele sabe o histórico que ele tem, se ele desligar o celular e O tempo que ele sumir, ficou numa entrega, o isso deslocamento, tudo tem tudo isso, né? é o consumo do cliente. Às vezes o cliente vem, não, não, senhor, está aqui, o senhor recebeu tal data, foi isso aqui, tudo certinho, tudo a tecnologia ela ajudou muito, né? Tipo hoje para os entregadores, o Waze, né? Só que dessa forma tudo encarece, né? Sim, tem custo, né? Agrega Tudo custo, né? encarece, porque assim, é a mesma coisa que eu digo assim, hoje a gente reclama que o mercado tá caro, né? As compras estão caras, né? Mas antigamente a gente ia no mercado, o piso era um piso polido, só um piso de concreto. Hoje a gente vai ao mármore, é com acabamento, é com iluminação, Estacionamento com é coberto, né? ar-condicionado, estacionamento coberto. Tudo que a gente quer, A diversificação, né? a gente tá pagando. O produto né? com qualidade, Atendente, né? vencimento, todos os cuidados, né? Exatamente. Vai Só agregando que, só, que custo, né? só que o que acontece? De outra maneira, está vindo também essa questão do autoatendimento. Igual Sim. essa máquina. Eu tenho um lá, ela trabalhando 24 horas por dia, sem nenhum funcionário. Com a inteligência artificial cada vez mais vai reduzir a mão de obra. Aí hoje, tu vai falar nos mercados, eles já falam em 30%, 20% do que se passa no checkout, no caixa, no autoatendimento. É significativo. Porque hoje ninguém mais quer, às vezes, lidar com o povo. Tu é bem esclarecido, muito comunicativo. Qual foi a tua formação escolar? Minha escolar, É. segundo grau no Machado de Assis, né? Ah, o Machado de Assis é uma boa escola, O cara. Machado e o resto foi a vida, né? Ali é nível particular. Ali Aí- tem... Porque tu é muito preparado. Tu não iniciou nenhuma faculdade, nada. Quando eu fui abrir a transportadora, eu comprei um caminhão. Na verdade, comprei 2 caminhões para Porque tu estuda o transportar. mercado. Tu me falou quando tu É. iniciou lá, tu avaliou o mercado e tal. Eu fui abrir uma transportadora e comecei a fazer logística. Fiz um semestre e vi, o que ele... Eu já faço isso aqui. O que ele está ensinando ali, eu converso no boteco com meus amigos da transportadora. Né? Tem a galera do transporte de Blumenau, eu conheço uma grande parte. Pô, a gente... Hoje, no boteco, tu conhece muito, né? E eu sempre fui uma pessoa de ficar grudado do lado dos velhos. Né? Porque o velho tem muito conhecimento. E tem muita Né? gente Tem com... gente que fala Tem idoso, gente com, né? com Que é muito... preconceito etário, como É. tem gente, né? É assim, todo mundo fala muito idoso, falar, né, o linguajar correto. Eu sou Sim. meio boca frouxa, falo, velho, né? Ô, velho, vem cá, vamos conversar, tá aqui, vamos lá. E esse é o carisma que a gente tem. E é aquela coisa, depois que o velho fala, putz, você não pode comprar dele que o piá é bom, é certo? Não tem. A família dele toda compra. Tu falaste para mim que tu é de família humilde, que estudou no Machado de Assis, escola pública. Tu nasceu em Blumenau? Eu nasci em Blumenau, né? Fui criado pelos meus avós. Meu avô, ele veio lá de cima, de Atalanta, Ituporanga, eles eram lá de cima, Rio do Sul, né? Minha família é de lá. Mas meu avô já morou desde Lages até Blumenau. Então, uma vez eu fui levar minha avó a Lages, na casa de um filho dela, ela veio falando que eu morei. Eu falei, ô mãe, mas tu veio, tu era uma pedra no rio, né? Cada enchente tu ia pra uma Rolava cidade, um pouquinho. né? E ia rolando um pouquinho, né? E a mulher vinha. E meu avô era motorista de caminhão, né? Tirava sassafrás, na época do sassafrás, Sim, ainda mas dos morros. há uns 30 anos atrás era muito Mais isso, né? ainda, mais. mais 30, de 40 30, anos, né? Aí sassafrás, Eles ele faziam veio, óleo de sassafrás, né? isso, ali em Birama. Aquela madeira vermelha, né? Isso, fazia óleo de sassafrás ali em Birama, ele trabalhava ali nos matos. Aí depois ele veio para cá, trabalhou muitos anos na Companhiense, né? Então ele, o cunhado dele, vejo pelas histórias que eles falam, né? Na Companhiense, a minha avó trabalhou na casa do dono da Companhiense, né? Então, eles iam pro Nordeste de caminhão, se tu escutar a história, aquele tempo o caminhão ele demorava quase um mês, né? Sim. Pra ir e tal, caminhão frigorífico e tal. E, por último, meu avô trabalhou no Keller Transportes, ali onde que ele sofreu um acidente e se aposentou, né? Keller. Isso, hoje já é falecido,
Mas o conhecimento muito é de andar com pessoas e perguntar, não ter medo e não ter vergonha de pedir ajuda, né? Então eu sou uma pessoa que, se eu for hoje trabalhar com qualquer coisa, eu quero vender chopp lá na. Hoje eu não trabalho com chopp, por exemplo. Quero vender chopp lá na lanchonete. Cara, eu vou atrás de quem trabalha com chopp, o que que tem, o que que tem? Pô, essa choperia ela só me fornece chopp, a outra ela dá chopp mais uma em cerveja. Então, Tu vai desenrolar. tu tem que desenrolar No início da conversa, tu deixou bem claro que tu acredita muito em Deus, né? Sim, Tu acredita muito no destino também? muito. Pois é, tem uma história muito interessante na tua vida, né? Das pedras que Tem. rolam e de repente se encontra. Tu já participou até de programa nacional para contar a tua história, que poderia ser um filme, uma novela ou um livro. Tu não foi criado pela tua mãe, é isso? Pelos teus pais? Isso. Eu fui criado pelos meus avós, né? A gente morava ali Hoje, quem conhece ali na Itopava, como é que eu vou falar? Onde tem a usina de concreto, eu esqueci o nome, mas era uma fazenda da companhia, né? Meus avós moravam nessa fazenda. E No Vale do Céu, que por ali? Não. não, aqui antes do aeroporto um pouco. Ah, na Franz por Ali ali. na onde tem aquele terrenão descampado, agora que fizeram um aterro ali, que era para ser um loteamento de industrial ali. Ah, sim. Nesse descampado ali, quando eu nasci, nós morávamos ali ainda, né? Nessa fazenda da companhia Iense. Aí, a mi- minha bisavó teve 20 filhos e minha avó teve 10, né? E aí, Nós estamos deficitários na comparação, eu né? tive 3, né? Mas meio que- Eu três também. Aí, né, nessa questão, a minha mãe não tinha condições de me criar, tal, a minha avó me criou junto, morava minha avó, meu avô e minha bisavó, né? Mas daí tu tinha mais irmãos. Eu fui o mais velho, né? Na verdade, a minha mãe teve um filho, a minha avó pegou, a minha tia teve um filho antes, a minha avó também, eles também cuidavam. Aí a minha mãe engravidou de novo. E a minha avó não tinha condições, botaram para adoção, né? É aquele tempo que tinha aquelas adoções que já A era brasileira que se chamava. já na barriga, já vai aquela questão. Não passava pelo judiciário. A pessoa escolhia e. Isso, já ajudava Sim. a grávida durante a gestação, enfim, aquela questão. E, na verdade, minha mãe teve 2 gravidez dessas com 2 irmãos que foram para... E aí tu não te criou com esses irmãos, Não não me tinha criei. contato. E ali foi. Aí o tempo passou, a minha mãe... Não é que minha mãe estava fora, né? Minha mãe sempre esteve perto, presente, mas eu fui criado pelos meus avós, Sim. né? Mas ela não tinha contato com esses teus outros irmãos. Também não. Uhum. E aí a gente foi, o tempo foi passando, tal. Eu e ela sempre com contato, às vezes se aproximava mais, às vezes menos e tal. Teve bastante problema na vida dela, mas foi uma mulher que ela faleceu ano passado. E foi alguém que me ensinou muito, né? Tanto quando ela faleceu, do jeito dela ensinar, mas me ensinou muito. E hoje muitas pessoas em Blumenau, quando eu comecei com o gás, me ajudaram por ser amigo dela, né? Uhum. Ela foi uma pessoa que ela tirava dela. Se ela ganhasse uma geladeira nova, ela dava um jeito de dar uma nova para alguém e pegar uma velha para ela. Ela ajudou muitas pessoas, principalmente com a questão de cadeira de roda, cadeira de banho, ajudar famílias que estavam precisando, sabe? Então, assim, apesar de ela não ter nada, ela morreu sem ter a casa própria, sem ter um esposo, digamos até mesmo uma família, né? Sim. Um lar, né? Ela foi uma pessoa que ajudou muitas pessoas. E aí, alguns anos atrás, agora eu não me lembro, porque para data sou meio esquecido, Mas também com a quantidade de ruas que tu tem na cabeça. aconteceu um dia, nós estávamos na praia, toco meu telefone. Boa noite, boa noite. Oi, aqui é a Marisa, né, que é minha cunhada, que era minha sócia numa das conveniências. Hoje nós separamos, ela tá com uma, eu tô com a outra, né? Mas aqui é a Marisa, sou esposa do Jefferson. E assim, ele é teu irmão, a gente queria ver se tu quer... nessas palavras. A gente quer ver se tu quer conhecer a gente e tal, tal. Eu falei,
Ó, hoje eu tô na praia, mas amanhã eu volto para Blumenau, não sei se a gente pode marcar tal, né? Ela falou, não, podemos marcar sim, marcamos no madrugadão ali da Itopava Norte, né? Ali do João May, O João Meire, a gente conversou com ele aqui é, também. eram umas 7, 8 horas da noite, a hora que nós voltamos da praia. Só que nisso, na época, eu falei com a mãe das crianças, eu falei assim, ó, cara, nós chegando lá, tudo bem, vocês não se apeguem, eu falei assim, né, não se apeguem, porque o que que acontece? A minha infância toda, eu fiquei sabendo que meu pai era uma pessoa. E a mulher dele chegou a levar presente para mim, Natal, Páscoa, tudo. Todo mundo falava que ele era meu pai. Uhum. E ele falava que não. Mas ele também nunca quis fazer Exame de DNA. o DNA. Até eu lá com os 24 anos, que já estava 24, 25 anos, o neto dele começou a estudar na mesma creche que a minha neta, que é a minha filha. Eu falei para ele assim, ó, Galo, até enquanto era eu e tu, eu suportava a pressão. Agora, Vamos. eu falei, tem duas coisas assim, ó, não quero nada de ti. Graças a Deus eu já tô estabilizado, tenho minha casinha, tenho minha coisa. Não quero nada de ti, eu só quero que tu faça o DNA, se quiser eu assino e tal. Falei, mas eu vou escolher o laboratório. Aquele tempo a gente era muito leigo, tinha medo que ele As pessoas ainda fizesse, têm esse medo, tá? que, pô, A que gente ele trabalha no direito sabe disso. que fosse lá e pagasse o laboratório para fazer, enfim, né? Aí eu falei para ele, marquei, tipo assim, o exame era sexta-feira, 11 horas da manhã. Às 9h30 eu falei para ele qual seria o laboratório, né? Ia ser aqui em Blumenau. Depois eu fiquei sabendo, só tinha um que fazia, né, cara? Então não adiantou nada meu cuidado, né? Se ele fosse um pouco mais instruído que eu, já saberia. Aí eu fiz lá e, cara, deu um tempo, perguntei pra minha mãe, há alguma chance dele não ser meu pai? Não, não é teu pai, não é teu pai. Se não... Ela dizia que não era. Aliás, é teu pai, é É teu teu. pai. Se não for teu pai, tu é filho do Espírito Santo. Olha, E a um mulher dia- quando garante. E um dia, só que assim, ele me falou uma história que também era muito. E ele sabe data, ele sabe. Então ele falou: tu não pode ser meu filho, porque o ato aconteceu nessa data, tu nasceu em tal data. Então, sabe? Ele tinha algumas razões na Ele cabeça tinha dele. razão e a razão dele estava certa. Eu não era filho dele, Não era. né? Mas tudo bem, hoje eu sou muito amigo do que era para ser meu irmão, né? O Jefferson Coelho, quem conhece já sabe aí. Mas a nossa história é legal porque foi, depois comprei imóvel dele, tudo. Que E ele tu não trabalhava de conseguiu corretor. identificar quem era o teu pai? Aí eu desisti, eu falei, Uhum. a minha questão é que eu Pai cresci com biológico, aquilo, né? Uhum. Então eu falei, cara, se não é para mim, não é para mim, eu tenho tudo para ser um bom pai. E é isso que eu tento ser. Meu pai eu já Tá. Aí esse irmão da parte paterna não era irmão, não era irmão. mas Aí- tem os dois irmãos da materna. Isso, então esse irmão da matéria, que foi esse, o outro Jefferson, Ah, que coincidência do irmão coincidência, Jefferson. os dois eram Jefferson. Esse outro Jefferson, ele pegou e marcamos ali no madrugadão. Só que eu falei pra minha família na época assim, ó, não se apegue, não vai, porque primeiro nós vamos fazer o DNA, porque Já passei por uma já experiência. passei por uma experiência e não quero passar de novo. Beleza, nós chegamos lá, chegou eu, as 3 crianças, a mãe das crianças, e tava a família dele toda na mesa, né? Vó, mãe, porque o que aconteceu? Morreu o pai dele, né? O pai dele não queria que ele conhecesse outra família, e morreu o pai dele. E ele só tem, tipo, ele, a mãe e a avó. E agora ele tem 2 filhos também, mas ele não tem mais nenhuma família. Sim. Aí a mãe dele, quando o pai morreu, perguntou, tu queres conhecer teu pai? Eu sei quem é a tua família. A mãe dele sabia nos encontrar, né? Sim. Aí ele falou, não, eu quero conhecer a minha família. E aí ele veio. Aí nós chegamos no madrugadão, ele pegou, ele não estava na mesa, ele tinha ido no banheiro. Aí entra eu e a família, tal, sentamos, tal, tudo. Daqui a pouco ele sai do banheiro. A hora que ele sai do banheiro, eu só olho para a mãe das crianças e falo assim, ó, pode cancelar o DNA, não precisa. Ele tem a mesma mancadinha do meu avô anda meio mancandinho de lado, e é cu e bunda do meu avô, assim, sabe? É escancarado. Eu falei, pode esquecer o DNA, daí a mãe dele falou, não, eu tenho esse do nascimento Original, tal. eu fiz, eu fui com a tua mãe, daí minha mãe conhecia ela também, então não houve a necessidade do Uhum. DNA. E aí a gente saiu na procura Desse terceiro irmão. do terceiro irmão. E
Cara, e a gente ficou, procurava. E aconteceu uma questão, agora não me lembro a data, né? Mas meu irmão nasceu dia 10. Só que a minha mãe deu entrada no hospital dia 9. Então a gente conseguiu, através da Secretaria das pessoas, Saúde e tal. tudo, como tentar ir pegar as crianças que nasceram dia 9. Só que ele nasceu aos 10 minutos do dia 10. Então a gente nunca ia encontrar ele por esse meio, No porque dia nós 9. procurava dia 9. Aham. Então a gente não conseguiu. E esse tempo passou. Só que nessa época eu fazia a entrega de gás ainda no caminhãozinho. Eu já estava entregando os industriais para as empresas, tal, P20, P45, e eu entregava. E eu conversava muito com um rapaz almoxarifado da Condor. Você lembra que a Condor era na Rua Bahia? Sim, sim, sim. Eu ia lá, entregava o P20 e conversava muito com o rapaz lá. Ele sempre muito atencioso, muito comunicativo, e vai e tal. Cuidava lá para não acabar o gás e entregava gás ali para ele. E isso eu fiquei entregando uns 3 anos, assim. E o tempo passou. Aí, isso já agora, 2020, agora não me lembro, não, 2018, acho que foi. Eu fui comprar os caminhões para abrir a transportadora. Eu estava puxando bastante gás, eu falei, vou abrir a transportadora para não precisar pagar mais frete. E eu, nesse abrir o transporte, eu na lógica sou tudo bom, faço as coisas, só que não bota no papel, né? Eu falei, pô, eu tenho que contratar alguém para a equipe para fazer essa parte de documentação, nota, vem nota e ter que liberar Eu tento CTE. segurar isso tudo na cabeça, mas é um problema depois. É um trampo. E aí CTE e coisa lá, tal, tudo, eu falei, preciso contratar alguém. Cara, peguei e botei no Facebook, à época ainda nem usava tanto Instagram, botei no contrato, funcionário, tal. Cara, e isso era final de novembro, começo de dezembro, assim. E eu ia contratar para trabalhar começo de janeiro. E na época, cara, coloquei e tal, tudo. Cara, veio esse rapaz, falou, eu tô parado e tal. Esse que trabalhava na Condor. Esse que trabalhava na Condor. Pegou e mandou o currículo. Eu falei, manda teu currículo, cara. Vi, tá, ele já trabalhava com CT, já trabalhava com nota. Tem a coisa. Eu falei, vem pra cá, vamos fazer, só que eu só vou te contratar em dia 7 de janeiro, acho que era a data que era que dá aquela, que volta a questão ali, que final do ano a gente faz revezamento. Recesso. Não, a gente faz revezamento. Tá. Uma equipe trabalha, outra folga ele trabalha às vezes em dobro para... É que só fecha 2 dias no ano, né? Só fecha, então ali a gente aproveita para dar férias para quem consegue dar e fazer aquele esquema todo. Falei, em janeiro de volta, que daí vamos começar, na verdade, a transportar. Não transportava ainda. Aí ele veio. Daí eu falei, porém, eu quero que tu venha na festa da empresa já para fazer... Integração ali com a galera, que foi ali por dia 15 de dezembro, 20 de dezembro, alguma coisa assim. Cara, e ele veio lá, tal, e sempre naquela correria, né? Sempre louco, e corre pra cá, e corre pra lá, e resolve isso, resolve aquilo. E ele pegou, foi e tal. E um funcionário daquela época pegou e falou assim, pô, Tonho, ele parece teu irmão. Eu falei, gordo, né, cara? Todo gordo é parecido, né, cara? O funcionário achou traços e tu nunca te percebeu disso. E ali continuou. Eu falei, é gordo, cara, todo gordo é parecido, não adianta, bora. Uhum. E o mundo passou e tal. Cara, ali, janeiro, fevereiro, março, abril, acho que foi por ali. Cara, eu precisava levar um caminhão para Araucária, para um motorista que estava lá em Araucária, precisava levar um caminhão para lá. E aí eu pedi pro gerente de Timbó, lá da distribuidora que tinha em Timbó, que ele tinha a carteira e o MOP certinho para levar o caminhão. Eu falei, tu leva o caminhão para mim, para Araucária, e eu já te busco, vou de caminhonete e eu te busco. Ele falou, não, Tony, fechou. Cara, a gente saiu de Blumenau às 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, bora para Araucária. O cara com o caminhão e eu com a caminhonete. E eu falei pro Maico, vamos junto para te entender um pouco como é que funciona. O cara não é sozinho também, deixa eu ver, né? Não, era para ele entender a logística lá, onde para o caminhão, onde é que faz, que parece que descarrega, carrega. Não, cara, é um trâmite que às vezes demora um dia para te carregar um caminhão lá em Araucária. Ah, é? Não é tão simples. Não é tão simples assim. Às vezes, eu tinha um amigo, o alemãozinho aqui, né, que faz o transporte, ele vai daqui a São Paulo e volta, e às vezes eu não consigo carregar em Araucária uma carga de gás, né? Eu ficava pé da vida com isso. E aí ele pegou e foi comigo, e a gente foi conversando sobre tudo.
sobre a família da mulher dele, sobre as coisas, tal. Foi, vamos lá, deixamos, entreguei o documento pro cara, fiz as coisas tudo, assinou o documento que precisava assinar e tal. Daí eu peguei os dois, o meu gerente de Timbó, que conhecia a minha história, Aham. e o Michael, e nós paramos no posto ali na BR para jantar, que até então isso já era meia-noite. Não era umas 11 horas, meia-noite já era. Nós sentamos para jantar e, cara, senta eu aqui, senta o Michael ali e o gerente do lado de lá. Eu tô aqui, pô, e o Michael aqui, né? Daqui a pouco ele faz assim, né? Ele entra num... Um sono. Ele fecha o olho assim e ele tá te escutando, mas ele já descansou. Eu peguei e falei assim, ô gordo, eu chamo todo mundo de gordo, não é por ele. Mas tu não tá gordo, tu No- tá no Monjaro? Bom, já ninguém vai ficar gordo, né? Aí eu falei assim, ele gordo, que na época até era gordo o transporte, nós botamos, né? Que existem 5 pessoas no mundo, né? O Zé, o Alemão, o Negão, e o o Gordo e o Galo. Cara, se tu chamar alguém por esse nome, vai atender, né? Aí eu falei, ô Gordo, tu tais... Cara, tu vai no médico, cara? Tinha um tio-avô meu, seu Osmar, lá de Atalanta, Ribeirão Matilde, né? Tinha um tio-avô meu que tinha isso, cara. Ele ficava, ele cochilava, eu acho que Dormia sentado. eu acho que o coração não dá força para bombear o sangue e tu fica, né? Ele falou, vai ver que a gente era parente. Meu nome antes de ser adotado, meu sobrenome antes de ser adotado era Nunes. Aquilo deu um minuto de silêncio, assim, sabe? Eu olhei para ele, por acaso o nome do teu pai era João? Sim, como é que tu sabe? Eu olhei para ele, ô gordo, tu é meu irmão? Foi 3 palavras. Eu falei, teu pai voltava ali no Sedup, no CIS, né? Antigo CIS, né? Voltava ali, sim, a gente volta ali. Eu falei, qual era o nome da tua mãe? Tu sabe o nome da tua mãe? Era Sulimar. Na verdade, o A nome mãe biológica, a mãe biológica ele falava Sulimar, mas na verdade era Zulamar, né? que era a tua mãe. Para quem é antigo aqui em Blumenau, conheceu a Zula, né? Aham. Muita gente aí conheceu a Zula desde né? Então, e ali deu, cara, e aquilo ali deu um choque, né? Em todo mundo, o gerente sabendo da coisa do filho. Daí a gente trocou mais meia dúzia de E informação. aí tu já começou a perceber alguma Não, aparência física, Não, de daí fato, é igual, né? coincidência? Só que ele é um pouquinho maior que eu, né? Ele é o mais novo, mas ele é maior do que nós três. Geralmente os mais novos comeram o mucilão melhor. Aí veio, daí, cara, entramos no carro e aquele silêncio, né, cara? Eu peguei ele ligando pra mulher dele, eu ligando pra mim, eu falei, ó, encontrei o meu terceiro irmão. Aí a mãe dele disse assim, tá, mas aonde? Eu falei, aqui em Araucária. Hã? Como? Eu falei, é o Maico? Que? O Maico? Ela tá de boba. Eu falei, aham. Que história, né, Daí cara? falei a historinha pra ela, ela pegou e começou a pegar as fotos e fazer a montagem de nós três. E tipo, se tu pegar uma linha, né? Uhum. O mais novo, o mais velho, ela se torna uma trajetória. E aí foi a tocada, assim, sabe? Foi o que aconteceu. Daí a gente veio, ele chegou em casa, deixei ele na casa dele. Ele foi chamar a mãe dele e o pai dele era vivo ainda, né? Hoje o pai dele é falecido. Foi chamar a mãe dele, mãe, eu encontrei o meu irmão, tal, sim, a gente vai fazer um DNA. Ela falou, não precisa fazer DNA, ele é teu irmão. Eu tenho a certão. Daí aconteceu o que aconteceu. Começou E a tua mãe teve a oportunidade de reencontrar? Os 3, antes de falecer, ela reencontrou cara, os 3, conviveu os 3, conheceu os netos, né? Todos os netos, minha filha adorava, elas são até hoje, né? E Então, no final da história, ela acabou falecendo feliz, então. foi feliz com a missão Uma dela vida cumprida. difícil, perdeu os filhos no início e no final reencontra todo mundo. E se encontrou todo mundo. E eu acho que ainda Cara, que... é complicado, assim, sabe? Quando tu vê tudo isso, né? E o mais difícil... Podia ter passado despercebido. E O cara lá que trabalhava na Condor podia ser só um cara que tu encontrou, viu, reviu e nunca descobriu se não tivesse parado o tempo que era teu irmão. Né? E o mais difícil é isso, né? Porque tem uma coisa que às vezes
tu tenta entender, faz 7 anos, eu acho que isso aconteceu. Então, a gente ainda está assimilando, né? Porque tu entende que é, mas na verdade a pessoa entrou na tua vida, o que tu passou com essa pessoa? Sim. Então, assim, amor de irmão, uma coisa. Cara, às Como é que vezes vai construir isso daqui para frente, né? e tu tem que ir construindo isso, né? E Uhum. essa questão ela vai se desenvolvendo. E muita gente, às vezes, comparava lá no começo como se a gente fosse há 35 anos irmãos. E tem pessoas que passaram na nossa vida, amigos, colegas, pô, o Grilo aí, quantos anos a gente se conhece, se fala, né? Então, isso tudo, às vezes, não é que tem um valor maior, mas é um valor diferente. Sim. Mas Né? tem irmãos também que estão próximos e às vezes não aproveitam isso. Exatamente. Né? Não tem uma amizade bonita, Né? Então, não, assim, e a não gente tem está uma construindo convivência. isso. Todos altos e baixos, mas está se desenvolvendo. Os Altos três, e baixos faz parte da nossa vida, os né? três trabalham ali hoje, né? A gente separou 2 conveniências, que tinha eu e a esposa do Jefferson tinha 2 conveniências, eu fiquei com uma, ela ficou com outra. Hoje o Maico trabalha com eles, né? Então tá, né? Mas nessa questão, ali na lanchonete da conveniência, uma dessas conveniências eu transformei em lanchonete, agora a gente está trabalhando com lanchonete, aí a minha noiva está trabalhando ali comigo, e a gente está desenvolvendo essa... Mas vamos lá. O Vale do Itajaí, digamos que tenha 1 milhão de habitantes, talvez mais de 1 milhão. Né? Qual é a possibilidade de, em 1 milhão de habitantes, se não tiver... Né? Se não, encontrar ainda vai. Agora, mas tu contratar o teu irmão para trabalhar contigo? Né? Então, assim, ó, de várias oportunidades. Primeiro, tu conhecê-lo lá trabalhando numa empresa, daqui a pouco ele vê um anúncio teu, ele vem trabalhar contigo, isso numa quantidade de pessoas de 1 milhão. Qual é o percentual de possibilidade disso acontecer, né? É uma coisa, é um destino carimbado mesmo para vocês se encontrarem, né? É o que eu digo, assim, sabe, assim, eu acho que a minha vida, ela nunca foi fácil. Para quem conhece minha história, sabe? Mas eu acho que Deus, ele é muito grato comigo e é uma coisa que eu sempre tento fazer. A gente sempre tenta fazer o bem para colher o bem. Não é sempre a pessoa que tu vai ajudar ou a pessoa que tu vai fazer. Outras pessoas que estão melhor do que você vai te ajudar, né? Quando a gente fala melhor, não é melhor financeira, né? É melhor numa atitude, num gesto, numa indicação, numa questão, não é sobre dinheiro, né? Para a gente encerrar, tu tem 2 hobbies aí que eu acho muito legal, muito interessante. Um é por carros antigos. É uma forma boa de gastar dinheiro também, né, Tonho? Como é que nasceu esse hobby por carros antigos? Cara, a gente sempre, né? Não é só carro antigo, né? É Jeep, qualquer coisa que tenha gasolina, né? Qualquer coisa que se mexe, né? E carro para ti elétrico não é o melhor. Tu gosta do barulho do motor. O barulhinho dele ali não tem. A hora que ele subir, a hora que ele sai. Não, começou da seguinte forma, pô, eu desde criança, né, cara, sempre tive muito poucos brinquedos, muitos aniversários, não nem presente, nem Natal, enfim, né? Mas quando a gente começou a mudar de vida, veio melhorando, né? Eu era magrelo que nem um rato, né? Até os 20 anos só andava de a pé e de bicicleta, né? Morava na Vila Nova, nós ia para as festas, tudo de a pé e de bicicleta, BMX na época, né? Ia pros dirt, tudo. E quando a gente começou a ganhar dinheiro, a gente começou a ter essa paixão. Na frente dessa loja que tinha na João Pessoa, o pessoal sempre se encontrava no sábado de manhã para fazer trilha de Jeep, e eu trabalhava com uma CG, 2 botinhos de gás nas costas, e às vezes sexta-noite ele estava ali, eu ia ali, sentava, tomava uma Kaiser latão ainda, que era mais barata, né? E hoje tem uma pessoa que é muito amigo meu, hoje, que naquela época eu falava para ele, para quem conhece o Tigas, né? Falava, pô, um dia eu vou andar com vocês, né? Naquela época ele já era tipo, né? Cara, eu trabalhei pra caralho, até comprar meu jet ski, depois vendi, que é 2 alegrias, uma quanto compra, outra quanto vende. Comprei o Jeep, comprei, vendi, uma alegria quanto compra, outra quanto vende. E aí começou a familiarizar com esses brinquedos. E aí eu tinha um mecânico meu... esse é o termo correto, são brinquedos É caros, né? brinquedo, brinquedo, cara, que tu não teve lá na infância, né? E tu quer ter agora. E aí, cara, tinha um mecânico amigo meu que ele tinha
uma réplica de um Porsche Spider, 1955. E eu fui lá e negociei com ele aquela réplica que ele tinha parado, dei um pouco de dinheiro, dei uma casinha de boneca, eu dei uma história, ele precisava de eu tinha lá em casa uns eucalipto para pé direito, dei os eucalipto, ele queria fazer um rancho lá na loteria dele e tal. Cara, de tudo vai pro negócio, não é do brick, o que vem não se pega em nada, mas tudo vai pro negócio. Só não vende a mulher, o resto. Aí, e os filhos, né? Aí, dei isso, cara, comprei coisa, reformei, era uma coisa mais linda, né? Ele era turbo, né? Daí era... Barulho. Não tinha, né? O apelido dele era cadeira elétrica, né? Era que tá te morrendo aqui, claro. As fotos estão passando aí agora. É. Aí, peguei, foi aquele, mas... Daí, quando houve a separação, tinha que separar tudo e tal, precisava fazer as coisas, precisava de dinheiro, vendi ele. E eu fiquei algum tempo sem brinquedo nenhum. Hoje tô sem nenhum brinquedo. Na época eu tinha ele e tinha um Chevrolet 1948. Que esse Chevrolet é engraçado a história dele. Esse Chevrolet ele foi tirado zero, né, um caminhãozinho 3/4, tirado zero, pelo vô da mãe das crianças. Ou, para quem conhece, o velho Guebim, lá na entrada da Velha Grande, que tinha mercearia e tal, muito Sim, sim. Esse caminhão, ele levava defunto, levava o pessoal para praia, ele fazia de tudo. Naquela época, em 48, 50, imagina, não tinha lei para nada, utilidade né? total. Ele fazia total, né? Roça, tal, tudo. E esse caminhão ficou de herança para o único filho homem o único tio homem que ela tinha. E esse tio, ele vendeu o caminhão. 4 anos depois, eu fiquei atrás do caminhão, eu era apaixonado pelo aquele caminhão. 4 anos depois, eu fui lá e consegui resgatar o caminhão. Que ele tinha vendido pro cunhado, o tal, fui lá e consegui comprar o caminhão de novo. Beleza, fiquei com o caminhão e com o Porschinho. Mas daí veio circulando, o caminhão circulando. Não, ele estava para restaurar. Certo. Ele estava para restaurar, andava, mas estava para restaurar. Aí a gente se separou, tal, e tinha um caminhãozinho e o Porsche. Eu falei assim, ó, ela falou que queria ficar com o caminhãozinho. Eu falei, tu pode ficar. Só que tu não pode vender para ninguém, a não ser para mim. O Porsche, eu vou vender ele para fora. Ela falou, não, top. Aí, beleza, esse tempo passou, já faz 7 anos que a gente separou, tal, tudo. Temos um bom relacionamento, temos 3 filhos, temos Sim, um bom é importante relacionamento. isso, né? Enfim, né, o amor, a coisa acabou, porém a relação entre filhos e tudo vai. Até mesmo que a gente trabalha no mesmo mercado, mesmo segmento. E ano passado ela chegou assim, Antônio, eu quero vender. Quero investir em outra situação ali, eu quero vender. Eu falei, pá, mas como é que eu vou pagar? Ela falou assim, ó, a gente tinha você lembra aquela multa que eu falei? Ela falou, tu paga a minha metade, tu assume a minha metade. Né? Eu falei, pedalada a gente compra até casa pegando fogo. E eu peguei esse caminhão agora de volta. Então eu cheguei lá em 1948, tirado zero. Que legal, cara. Pelo bisavô dos meus filhos. Isso tem que guardar na família. Ele tá lá num telhadinho lá guardado. Então a paixão por carro antigo não era, mais por brinquedo mesmo, né? Por desejo de quando a gente não tinha criança, não tinha nada. E isso sempre foi. Daí, todos os meus carros, ou tinha uma roda maior, tinha um negócio, né? Tanto que meu filho mais novo também é apaixonado, né? Ele pega e fala assim, meu pai, tu sempre tinha os carros mais legais da escola, né? Eu ia buscar ele nas creches, caminhão, então eles têm essa alucinação, coisa simples, nada, não é um carro de grande valor. Mas coisas que marcam a vida da gente, né? Exato, e assim, eles têm muita história com isso, né? As minhas crianças, eu sempre quis criar memória neles, né? E é uma memória afetiva legal, tu imagina daqui a 30, 40 anos, 50 anos, a gente nem vai mais estar. Os teus filhos, teu neto, esse caminhãozinho aqui pertenceu ao meu bisavô e tal. É de brick. Veio de brick, vai pra brick. O palão? É. O palão amarelo, coisa mais linda. É um 77. Mas daí só se ele colocar a gás ou comprar um posto de gasolina. É que o Paulo tinha comprado um motorhome num brick bem bom. Aquele motorhome, o próprio cara que me vendeu quis comprar de novo, mas ele queria dar uma sala comercial. A sala comercial valia 3 vezes o valor que eu paguei. Eu peguei aquele brick, né? Não se apega, né? Vamos crescer. Vendi o coisa. E agora eu troquei a sala comercial lá, que era em Brusque, que era ruim para mim para lá, para alugar tudo.
num outro motorhome, um Opala e uma moto. Ah, tu pegou no Brick 3 coisas. Três coisas. Fui lá em Pouso Redondo, lá um cara ele quer destruir a casa dele lá, vai morar para Itapema, não tem lugar para colocar. Ele falou, me dá aquela sala, tu pega os brinquedos, é do E Brick. esse teu motorhome é um ônibus. Esse aí agora é o Big Blue, né, que a gente chama, que isso vem de uma paixão que eu já tenho há algum tempo e é uma meta que eu tenho. Na verdade, ela era para ter acontecido no início desse ano, mas um brick deu errado, a gente teve que voltar e vai ter que ficar mais uns 5 anos trabalhando aí pelo que eu vejo, né? Que é o quê? Eu quero viajar e viajar pelo Brasil. Não tenho pretensão de explorar, que nem normalmente o pessoal dos motorhomes, quero ir Ushuaia, pegar a estrada até o fim do mundo. Cara, eu queria conhecer o Brasil. Tem muita coisa bonita para conhecer no Brasil, né? Aqui. Pô, isso foi uma viagem que eu fiz lá atrás, quando um amigo meu, o Braço, né? Porque conhece o Braço, convidou nós para ir para Vegas. Eu achei que eu nunca ia para Las Vegas, né? Mas ele conseguiu desenrolar passaporte, Ganhasse um dinheirinho lá no cassino, não? Nada, só. Deixou um dinheirinho. Nós era pinga mesmo, nos cassinos. Tu pagava $1 e tu bebia a noite toda, né? Fazia assim, né? Ficava lá na maquininha. Se o cara descuidar, deixa uns 2 anos de trabalho lá, né? E aí ele fez, daí, cara, eu fui para fora do Brasil. Conheci. Mas eu não conheço nem a Guarda do Embaú, cara. Aí ali eu fiquei meio pirado nisso, daí eu comecei. Cara, hoje eu tento conhecer, fazer trilha, conhecer os nossos cantinhos que a gente tem aqui. Sim. Se tu pegar Santa Catarina, se tu pegar Florianópolis, ficar cada dia numa praia, tu não faz, eu acho, em um mês. Então tu parou para pensar quanta coisa que a gente tem aqui que é barato, a gente ir fazer. Então, assim, a minha intenção do motorhome é justamente isso. E a outra questão assim, é se desvincular dos valores materiais, né? Porque a gente precisa de tão pouco para viver. E o motorhome ensina isso, tu tem que ser minimalista, né? Só o que tu vai usar no teu dia a dia ali, né? Então ali tu consegue aprender. Então a gente já veio. A gente tava nesse processo, tanto eu e minha noiva nós estávamos. Cria uma unidade também, né? Quem vai contigo, cria, né? Se a família for, é um negócio maravilhoso. Tu faz amizade porque tá do teu lado, às vezes não tem, às vezes o cara que tá do teu lado tem um motorhome de 2 milhões, 1,5 milhão, e tu tens um negocinho ali de 150 mil e tá todo mundo certo, entendeu? Isso é muita necessidade que tu tem. Então, vem a capacidade nossa, o que eu venho aprendendo nesse mundo aqui. Tem as pessoas que têm uma boa fonte de renda, que tem um poder aquisitivo bom, que lógico, vão pegar um motorhome bom, novo, que custa na média de 1,5 milhão e vão viver, porque é a vida que eles têm em casa. Mas se tu tiver um de 200 mil, tu vai curtir igual, né? Tem gente que vive dentro de uma Ducato, gente que vive dentro de uma Doblô. Eu fico horas, vou te contar que eu fico horas na frente da televisão, primeiro vendo a construção, que eu acho um negócio maravilhoso. Quando eles vão lá, pegam um ônibus, pegam um Sprint, pegam uma Ducato, pegam qualquer carro e transformam no motorhome. Então, geralmente, o casal ali trabalhando, tem muito casal jovem, né? Que pega e faz a reforma. E tem muita gente hoje com essa questão de trabalho home office, né? Sim, que daí pode viajar. Pode viajar e pode trabalhar. Alguns vivem da internet, que dá o retorno também, né? Até agora, eu acho que é mês que vem. As visualizações, o YouTube paga para esse pessoal. Mês que vem, quem está caindo no mundo, está vendendo a casa, está abrindo mão tudo e vivendo na estrada. É um amigo meu, o De Carne, para quem conhece, tá fazendo isso aí. Poxa, que legal, cara. Eles são aqui de Blumenau, né? Moram aqui em Blumenau, moram ali no bairro da Velha. Construíram, eles não construíram, né? Pagaram para uma empresa construir, mas uma Sprinter, né? Até o arroba dele é a Sprinter é um dos melhores carros. É muito sem CEP, né? Pra quem quiser seguir eles lá, eles estão empresário. Legal, vamos divulgar. Então eu perco horas vendo a construção, o dia a dia, as viagens. Tem o pessoal que vai para o Amazonas. Pô, acho maravilhoso aquilo. Eu viajo com eles, né? Acompanhando, vendo o dia a dia. O que eu tenho é fazer um cruzeiro, tem uns cruzeiros lá na Amazônia. No Rio Amazonas. Tem uns cruzeiros fantásticos. É mais tranquilo que o mar, né? Né? Eu não sou muito corajoso para ar e mar, né? Não, no mar é massa. Esse ano, agora que passou, em 2025, eu levei os 3 filhos junto e nós fizemos uma festa que foi... Cada ano eu viajo com um. E no final eu viajo com os 3 daí.
Sempre tento fazer o negócio que eu falei pra Tem ele. amigos que vão pescar no Mato Grosso, por ali. Se, porra, cara, e se eu dou de cara com uma onça lá, cara? E tem onça, tá? Não. Nessas pescarias tem onça, tá? Pois é, cara, tu ouviu o urro de uma onça dessa? Meu E Deus. daqui a pouco, eu tenho dito, né? Nossa, pantera. Eu sempre digo lá em casa, ó, daqui a pouco nós vamos ver onça aqui em Blumenau, ali no centro de Blumenau. Nós vamos ver aqui na Velha, porque tem o parque, elas estão soltas, elas têm alimentação, elas estão... Aí ontem eu vi, eu acho que isso não é fake, né? Eu vi em Itajaí a onça passeando em Itajaí, cara, na cidade. E nós vamos ver aqui em Blumenau ainda. Porque é uma região que tinha, foram eliminadas. Aqui os mas pumas, né? Que É, leão o baio. puma, é a onça, né? O leão baio, ele A tem... onça parda tem no Aqui Parque no Indaial, Espírito né? tem aqui. Pá, já pensou você dar uma voltinha e encontrar onça? Tem bastante. Aqui a gente vê muito animais silvestres, né? Sim. Muito, tem bastante. Porque, na verdade, tem uma boa preservação aqui, Nossa, né? a fauna é grande. né? É, bem... Cara, que papo legal. Foi um prazer te conhecer aqui, Tonho. Ouvi uma história única. Eu não tinha ainda ouvido uma história dessa. Pode ser que, lógico, que nos milhões e milhões de brasileiros ou no mundo tenham histórias parecidas com a tua, mas são poucas, tá? Essas coincidências, né? De você se encontrar na vida, reencontrar os irmãos, a tua caminhada, show de bola. Eu acho que assim, ó, um dos objetivos desse podcast aqui é apresentar para a sociedade as nossas personalidades, as nossas lideranças comunitárias, políticas, empresariais, gente que faz história, faz o dia a dia, né? E tu é um exemplo disso, né? De superação, de trabalho, de quem veio lá de baixo, conseguiu construir uma acho vida. que o legado que a gente deixa é nisso, né? Hoje a minha filha até trabalha ali junto comigo, à frente de uma conveniência. Quando ela olha para trás, as pessoas que vão ali, elas são gratas, né? Acho que o que mais assim, me movimenta para trabalhar, uma das coisas, além de tirar o sustento da minha família, é tipo que tem muitas pessoas gratas no momento que tu ajudou elas. Tem muito ingrato, mas quando vem aquela gratidão que, porra, Tonho, trabalhei contigo. Hoje eu tenho uma amiga minha muito bem de vida que foi minha atendente. Hoje tem um rapaz que trabalhou comigo lá no comecinho, que hoje ele tem empresa de transporte, né? E eles aprenderam muita coisa ali dentro. Então a empresa ela se foi assim, para quem quer aprender ali dentro, eu sou meio chato, o processo, entender como funciona, porque tu estuda o mercado, né? Tu tem que saber o que vai dar, o que não vai, e isso muita gente aprendeu ali dentro e hoje são empresários, são empreendedores, né? E ela vê essa gratidão que tem, né? Então eu acho que quando tu consegue deixar esse legado para outra geração, né? Que a pessoa vê, o teu filho vê o valor que teu pai teve. Como eu não tive pai, eu acho que isso é a maior herança que eu posso deixar para eles. Cara, essa tua superação, porque tem muita gente que às vezes recebe tudo, tem tudo, né? Os pais fazem de tudo pelos filhos, dão tudo, e essas pessoas não são gratas. E tu é grato com a vida, inclusive, né? Tu não guardou mágoa da tua mãe, das dificuldades dela de ter te deixado em determinado momento, deixado os teus irmãos, tu não guardou mágoa, tu superou isso tudo, tu é agradecido apesar de todas as dificuldades, isso te deu força, te deu energia e tu conseguiu vencer na vida. Eu acho que esse é o melhor exemplo que tu pode deixar para todos nós, essa tua estamos lutando ainda, né? Resiliência, né? né? Essa tua personalidade, essa tua coragem, esse teu otimismo nato, né? Essa é uma coisa muito legal que tu tem, que tu transmite. Olha, foi um dos melhores podcasts que eu fiz aqui. Me emocionei um pouco, tive que me segurar, porque de fato a tua emoção se justifica, né? E a gente, ser humano, acaba sendo tocado por isso também. Mas aprendi mais um pouquinho e conhecer melhor uma personalidade da nossa cidade, que a gente conhece, o Tonho pede o gás lá, mas era capaz de tu me entregar o gás e eu também não sabia que era tu. Um velho barbudo, né, cara? Pô, eu achei que era o velho, eu falei, cara, mas é bom que daí chega os vendedores, o cara não precisa atender, que eles não acham que é o que é o dono, né? Tá bom, querido. Obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer mesmo.